abrir nossas Bíblias, Evangelho de Marcos, capítulo 10. Vamos ler do verso 32 ao 45. Marcos capítulo 10, do versículo 32 ao versículo 45. Vamos dar continuidade à nossa série de exposições do Evangelho de Marcos. Convido você a ouvir com atenção a leitura da palavra do nosso Deus, que nos diz assim: estavam de caminho subindo para Jerusalém, e Jesus ia adiante dos seus discípulos. Estes se admiravam e o seguiam, tomados de apreensões. E Jesus, tornando a levar a parte dos 12, passou a revelar-lhes as coisas que lhe deviam sobreviver, dizendo: eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, condená-lo-ão à morte e o entregarão aos gentios. Hão de escarnecê-lo, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo, mas depois de 3 dias ressuscitará. Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: mestre, queremos que nos concedas o que te vamos pedir. E ele lhes perguntou: que quereis que vos faça? Responderam: permite-nos que na tua glória nós assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus lhes disse: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo com que eu sou batizado? Disseram-lhe: podemos. Tornou-lhes Jesus: bebereis o cálice que eu bebo, e recebereis o batismo com que eu sou batizado. Quando, porém, ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete conceder, porque é para aqueles a quem está preparado. Ouvindo isso, indignaram-se os 10 contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob o seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Vamos orar? Senhor, nós rogamos humildemente, fala aos nossos corações neste instante. Nós somos gratos pelo privilégio de poder ouvir a tua palavra, mas nós precisamos que o Senhor nos ajude a ouvir com humildade, a ouvir com atenção, e que o teu Espírito possa aplicar essas palavras em nossos corações, nos transformando, nos santificando. Faça isso, Senhor Deus, nós pedimos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, no nosso dia a dia, quando nós buscamos algum serviço ou vamos comprar algo, precisamos do serviço de alguma pessoa, facilmente nós identificamos, nós percebemos que a pessoa está disposta ou não a fazer aquilo. E uma das piores coisas é quando percebemos que a pessoa de quem precisamos, a quem estamos recorrendo para o auxílio, para uma obra, para um serviço, para alguma coisa, ela está de corpo mole, está não tão disposta assim a nos ajudar. Quanto mais urgente a nossa necessidade, mais frustrante é esse tipo de atitude. Nós percebemos quando a pessoa não quer, não está determinada a nos ajudar. Nós ficamos revoltados, nós ficamos indignados, nós pensamos: mas olha só, aquela pessoa com má vontade, de corpo mole, não quer fazer o que é pedido. Imagina
que a sua alma depende de alguém. Porque essa é a mensagem do Evangelho. Nós somos pecadores, nós somos falhos, e se alguém não nos resgatar, nós receberemos a ira de Deus eternamente sobre nós. Nós precisamos que alguém nos salve. Nós precisamos da ajuda de alguém. A Bíblia também nos ensina que esse alguém, a única pessoa, o único que pode salvar é Jesus Cristo. E a boa notícia, além de tudo isso, que nós vemos nesse texto, é que Jesus Cristo não é um Salvador que não está disposto a te salvar. Jesus Cristo não faz forma mole, Jesus Cristo não hesita, Jesus Cristo não posterga ou procrastina. Ele está determinado em entregar a sua vida para a salvação de pecadores. Em outras palavras, o que nós aprendemos nesse texto é que Jesus, determinado no caminho até a cruz, lida com a ignorância dos apóstolos e corrige a visão equivocada do reino. Cristo está determinado em ir a Jerusalém, mesmo sabendo que lá é a cruz que o aguarda. E no caminho, firme, determinado, ele ainda lida com a ignorância dos apóstolos e corrige a visão equivocada do reino. Veja, no versículo 32 e 34, como Cristo estava determinado a ir até a cruz. A determinação de Cristo a caminho da cruz. Marcos nos diz que eles estavam a caminho subindo para Jerusalém. Nós já sabemos o que aguarda Jesus em Jerusalém. Sabemos que Jesus já está na parte final do seu ministério, se dirigindo para Jerusalém. E o que é interessante é que Marcos registra que Jesus ia adiante. Jesus ia adiante dos seus discípulos. A ideia do texto original é destacar que Jesus ia com uma determinação única, que ele ia com uma firmeza determinada. Imagina que você está caminhando com outra pessoa e quando o destino que aguarda é algo que nos agrada, é algo que nos alegra, nós caminhamos em um ritmo mais acelerado, nós caminhamos com uma disposição maior. Quando o que nos aguarda não é tão agradável assim, normalmente o nosso passo vai um pouco mais arrastado, um pouco mais lento. Jesus ia até Jerusalém, Jesus liderava o caminho, Jesus puxava o bando, Jesus caminhava adiante dos apóstolos. Jesus estava determinado, firme, não havia a menor hesitação, não havia a menor intenção de deixar para depois. Jesus estava firme, determinado no caminho até a cruz. E vejam que não é porque Jesus tinha uma ilusão de que em Jerusalém ele receberia a glória sem a cruz. Não é que Jesus não sabia o que o aguardava. Não é simplesmente porque Jesus era ansioso e queria chegar logo no destino final. Nada disso. Jesus sabia exatamente, perfeitamente o que lhe aguardava. Olha só o que ele contava para os apóstolos no caminho. Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. A ideia original é ser atraído aos sacerdotes. Não só Jesus seria preso, mas Jesus seria preso porque um dos seus o trairia. Jesus seria traído e entregue aos sacerdotes e aos escribas. E esses sacerdotes e escribas condenariam Jesus à morte e o entregarão aos gentios. Por quê? Porque os judeus não tinham autoridade para condenar ninguém à morte. Os judeus estavam debaixo da autoridade do governo romano. Então ele seria preso pelos seus, traído por um dos apóstolos, entregue nas mãos dos sacerdotes. Eles se reuniriam, condenariam a Cristo e então enviariam Jesus, entregariam Jesus para os gentios, para os romanos, e eles então confirmariam ou não essa condenação. A palavra final estava nas mãos dos gentios. Jesus, traído por os apóstolos, preso pelo seu povo, entregue na mão dos gentios. E os gentios iriam escarnecê-lo, ele diz, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo. Jesus estava determinado a morrer, firme no propósito de entregar a sua vida. Queridos, aqui nós temos a imagem
do Salvador que a Bíblia nos conta. A pessoa de quem a sua salvação depende é um Salvador que não faz corpo mole, é um Salvador que não hesita, que não há a menor trepidação, é um Salvador que está determinado, que sabe qual é a sua missão e vai com extrema firmeza, com a resolução absoluta de ir até a sua morte, até a cruz. Essa é a determinação de Cristo a caminho da cruz. Ele sabia exatamente o que o aguardava. Ele sabia exatamente o que aconteceria com ele. Afinal, foi a missão que Deus Pai deu ao Filho. A missão que ele recebeu era o motivo pelo qual ele veio ao mundo. Ele não veio ao mundo apenas para curar enfermos, apenas para pregar as boas novas, apenas para anunciar o reino de Deus. Ele veio para anunciar, para pregar, para curar, para sarar, mas principalmente para salvar. Ele não só anunciou o reino, como ele inaugurou o reino, pela sua morte e ressurreição. Não só ele anuncia o caminho da salvação, como ele é o caminho da salvação. Não só ele prega o arrependimento dos pecados, como ele é o perdão, a propiciação pelos pecados. Cristo Jesus é mais do que um grande mestre. Cristo Jesus é mais do que apenas um curandeiro. Cristo Jesus é mais do que um profeta, é mais do que um líder. Ele é o Cordeiro de Deus que entrega a sua vida para a remissão dos pecados. Ele sabia que essa era a missão dele. Ele estava caminhando em direção a isso. E não havia a menor intenção de fugir, não havia a menor intenção de deixar para depois. Determinado estava a caminho da cruz. Por isso, queridos, nós podemos e nós devemos confiar nesse Cristo. Olhe para que se veja a determinação de alguém em salvar você. Cristo Jesus sabia o que o aguardava. Ele detalhou de forma bem específica o que aconteceria com ele. E mesmo assim ele estava disposto, determinado a entregar a vida para salvar aqueles que creem. Nós sabemos, porque a Bíblia nos ensina, que Jesus sabia exatamente por quem ele morreria. Ele não entregou a vida por desconhecidos. Ele sabia quem eram aqueles que o Pai daria até ele. E ele afirmou que ele não perderia nenhum. Se você hoje crê no Senhor Jesus Cristo, se você hoje confia nele como Senhor e Salvador da sua vida, você pode ter certeza que ele estava determinado, firme em ir até Jerusalém para entregar a sua vida por amor a você. Ele conhece e sabia exatamente quem você era. Afinal de contas, ele estava presente na criação. Ele é o Deus que sabe de todas as coisas, o Deus por quem, para quem, através de quem tudo é criado. Ele conhece você. Ele sabia exatamente quais pecados que ele estava pagando o preço, quais transgressões que ele estava perdoando, que ele estava fazendo a propiciação e trazendo reconciliação com Deus. Por isso você deve confiar em Cristo. Ele não é um Salvador pela metade. Ele não é um Salvador que foi forçado a fazer o que ele fez. Ele não é um Salvador que fez o que ele fez por acidente ou por acaso. Ele estava determinado a entregar a sua vida, aquela cruz, por amor a você. Por amor a você. Para perdoar os seus pecados. Todos aqueles que nele creem tiveram seus pecados perdoados pela obra de Jesus Cristo. Então, quando esse Cristo diz, confie em mim, nós podemos confiar nele. Ele é perfeitamente competente para guardar e cuidar de nós. Como a nossa vida está nas mãos dele, como ele nos comprou, ele nos resgatou, nós podemos sim, com absoluta certeza, descansar nas mãos dele. Sabendo que ele é aquele que reina e governa, porque ele recebeu o nome acima de todo nome e recebeu toda a autoridade no céu e na terra, nós podemos sim descansar e confiar que as coisas estão acontecendo da melhor maneira possível, porque Cristo Jesus é o Rei. As circunstâncias não podem jamais tirar a nossa confiança em Cristo. Se o profeta Abacuque, há milhares de anos atrás, podia declarar, ainda que a figueira não floresça, me alegro no Senhor, é porque ele confiava nas promessas de Deus. E nós podemos declarar, não porque apenas confiamos nas promessas de Deus, mas porque confiamos na realidade do Evangelho, que já se cumpriu, porque Jesus Cristo foi até a cruz, determinado a cumprir
cumpriu com a missão que Deus deu a ele. Jesus é o Salvador, determinado a morrer na cruz no nosso lugar. Nós podemos dizer que mesmo que tudo dê errado, eu me alegro em Cristo, porque Ele é o nosso Salvador. Nós podemos confiar que Ele já nos alcançou, que Ele já nos salvou, que nós temos a vida eterna, que nós vamos experimentar a glória na presença de Deus, porque Cristo nos salvou. Essa é a determinação de Cristo. Confie nele, queridos. Descanse nele. Acredite no que Ele fala, porque veja só, Ele não hesitou, Ele não deixou para depois, Ele não reclamou, Ele liderou os apóstolos nessa viagem, sabendo que Ele sofreria tudo que Ele sofreu, conhecendo exatamente o destino que o aguardava. Ele determinado caminhava em direção à cruz. Confie nele. Mas, queridos, se alegrem por isso. Que privilégio ter um Salvador como esse. Nós começamos essa meditação lembrando de situações tristes, onde precisamos de alguém e a pessoa não está disposta a nos ajudar, como isso é terrível. Mas saiba que Cristo Jesus não é assim. Então, na sua angústia, na sua dor, busque-o. Ele está determinado em te salvar, em te ajudar. Como nós já vimos nos milagres, pessoas doentes vieram até Cristo e perguntaram: Cristo, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. E ele disse: eu quero. Então ele toca o leproso e aquela lepra vai embora. Esse é o nosso Salvador, compassivo, amoroso, determinado, disposto. Cristo não se incomoda com os nossos problemas, com as nossas lágrimas, com o nosso choro. Ele se alegra quando nós nos aproximamos dele. No momento da dor, nós não devemos fugir de Cristo, nós devemos ir até perto de Cristo, nos aproximar dele. Todo sofrimento é uma oportunidade de estar mais perto de Cristo, e nós não podemos jamais achar que não tem porquê nos aproximar de Cristo, que vamos incomodá-lo, que vamos atrapalhá-lo, ou que ele, por nos conhecer, vai virar as costas para nós, porque nós merecemos essa rejeição. Não é esse o Salvador que a Bíblia prega, que a Bíblia ensina. Ele está determinado a morrer por você. E não acha que é porque ele não te conhecia, ele te conhecia. Ele sabia exatamente por quem ele morreria. Então, mesmo conhecendo as suas falhas, os seus pecados, a sua preguiça, a sua ganância, a sua arrogância, mesmo conhecendo o seu coração de forma mais íntima, melhor do que você mesmo conhece, ainda assim ele estava determinado a ir até a cruz. E lá ele foi, e lá ele se entregou. Então não deixe de se aproximar dele. Não deixe de clamar por ele, não deixe de buscá-lo. Ele é o Salvador determinado. Ele é o Salvador compassivo, o Salvador perfeito. Se alegre nisso. E, queridos, nunca deixe que o seu coração corrupto, pecaminoso te convença de que fazer qualquer coisa para Cristo é difícil demais. Porque se ele, determinado como estava, firme, resoluto, caminhou em direção à sua morte, nunca é difícil ou pesado demais viver por ele. Se ele morreu por nós, não podemos achar que é difícil viver para ele, porque não é. Olha só a determinação de Cristo. Então, queridos, não apenas confie nele, mas sirva ele com a mesma determinação. Busque ele com a mesma disciplina. Ame-o com a mesma disciplina, com a mesma coragem, com a mesma resolução. Sirva ao seu povo, sirva na casa de Deus. Olhe para o exemplo que Cristo dá. Ele estava indo em obediência a Deus Pai. É a missão que ele recebeu do Pai. Determinado foi em direção à cruz. Obedeça a palavra de Deus com determinação, com disposição. Não é difícil nem pesado demais. Viver para Cristo deve ser o nosso privilégio, porque nós conhecemos o Salvador que se entregou. Veja a determinação de Cristo a caminho da cruz e viva para Ele. Confie nele e se alegre nele. E no caminho, então, até a cruz, Jesus ainda tem que lidar com a ignorância dos discípulos. Ele tem que ensinar e corrigir a ignorância dos apóstolos. Porque Marcos nos conta que se aproximaram dele, no versículo 35, Tiago e João, filhos de Zebedeu,
e disseram: Mestre, queremos que nos conceda o que te vamos pedir. Tiago e João, nós sabemos que estes eram dois dos mais próximos apóstolos de Cristo, então eles tinham uma liberdade um pouco maior, talvez, que os outros, e eles demonstraram aqui tremenda coragem. Eles foram até Jesus, talvez a ideia é que, como Jesus estava à frente do grupo, eles aceleraram um pouco o passo para chegar perto de Jesus e falar com ele. E então Jesus diz: olha, o que vocês querem? O que querem que eu vos faça? E eles responderam: permite-nos que na tua glória nós assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Queridos, como é triste a ignorância dos apóstolos. Jesus resoluto, determinado em ir até Jerusalém, anunciando que lá ele seria preso, traído, cuspido, açoitado e morto. E os apóstolos vêm pedir: deixa que nós nos assentemos à tua direita e à tua esquerda. O que eles estão pedindo é por honra. Eles querem um lugar de honra no reino de Deus. Eles querem que no reino de Jesus Cristo eles sejam o segundo e o terceiro no comando. Cristo, depois Tiago e João, e ninguém acima deles a não ser o próprio Senhor Jesus. Eles querem autoridade, eles querem poder, eles querem honra, glória. Jesus está falando de cruz, de morte, e eles estão pensando em glória, em louvor. O que é mais interessante é que Jesus não olha para eles e pergunta: vocês não estão me ouvindo? De novo essa conversa. Nós devemos lembrar, alguns capítulos atrás, parece que isso já aconteceu antes. Jesus anunciando a sua morte na cruz, os apóstolos pensando, discutindo entre eles quem seria o primeiro, quem seria o maior no reino dos céus. Agora, a ignorância deles, ela ainda é mais corajosa, porque eles não só discutem entre eles, mas eles vão pedir para o próprio Cristo, para terem esse lugar de honra. Jesus, de forma paciente, lida com essa ignorância. E Jesus mostra para eles como eles estavam sendo ignorantes, como eles não tinham entendido ainda a essência, a verdade do que Jesus falava. Primeiro, Jesus mostra que o pedido deles era um pedido que vinha de uma ignorância, porque eles não entendiam que para alcançar a glória é necessário passar pela cruz. Eles queriam a honra do reino sem o sofrimento, sem a cruz. Eles queriam a vitória sem a morte, sendo que a missão de Cristo é a vitória pela morte, é a glória pela cruz. O caminho até a glória eterna passa pela cruz. E os apóstolos não tinham entendido isso ainda. Eles queriam apenas a glória, apenas a vitória, apenas as honras. Jesus mostra: olha, não sabem o que pedem, vocês não sabem o que pedem. E Jesus lembra eles que o caminho até a glória precisa passar pela cruz. Ele fala: vocês podem beber o cálice que eu bebo. O cálice no Antigo Testamento, os profetas anunciam, ele sempre simboliza a ira de Deus. Jesus aqui está se referindo à ira de Deus Pai, que Cristo sofreria, que Cristo suportaria. Algum tempo depois, quando chega em Jerusalém, horas antes de ser traído, ser entregue para as autoridades dos judeus, Jesus, no monte do Getsemane, ele ora: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Jesus está se referindo ao seu sofrimento, à sua morte. Ele está perguntando: olha, vocês querem um lugar de honra no meu reino, mas vocês podem passar pelo que eu vou passar? Vocês podem beber o cálice que eu vou beber? Vocês podem suportar o sofrimento que eu vou suportar? E então Jesus: e vocês podem receber o batismo com que eu sou batizado? E mais uma vez ele não está utilizando a linguagem aqui do batismo que ele recebeu de João no Rio Jordão. Ele está se referindo ao batismo da morte. A sua morte e ressurreição, 3 dias, ele esteve submergido pela morte. Então ele está falando: olha, vocês podem beber o cálice que eu vou beber, suportar a ira do Pai, como eu vou suportar. Vocês conseguem receber o batismo que eu vou receber, passar pelo mesmo que eu passo? Jesus está lembrando: olha, para chegar à honra, a glória tem que passar pela cruz. O caminho até a glória passa pela cruz. Eles continuam ignorantes. Eles falam: podemos. Não entendem ainda o que Jesus está se referindo. Acontece que depois que Jesus ressuscitou, pela
Espírito Santo, eles entenderam a mensagem. E a mensagem dos apóstolos, no Novo Testamento, depois que Cristo subiu aos céus, é uma mensagem de um evangelho de sofrimento, de tribulação. E é interessante perceber que realmente Tiago e João beberam o cálice que Cristo está se referindo e passaram por esse batismo. Os apóstolos tiveram em sua maioria mortes terríveis por conta do evangelho, perseguidos, morreram como mártires. Os apóstolos, em sua maioria, sofreram também nas mãos dos homens. Eles experimentaram, mesmo que de forma menos intensa, e não exatamente o mesmo cálice, eles sofreram em prol do reino, como Cristo sofreu. Então Marcos nos conta, no versículo 41, que os outros 10 apóstolos ouviram isso e ficaram indignados. Ou seja, os ignorantes não eram apenas Tiago e João, eram todos eles. O texto deixa implícito por que eles se indignaram. Alguns dizem porque a pergunta de Tiago e João foi errada, porque Tiago e João não ouviu o que Jesus estava falando sobre a morte, sobre a cruz. Então eles fizeram essa pergunta sem cabimento. Mas o texto nos dá a entender, e pelo contexto, olhando capítulos anteriores, quando os próprios apóstolos discutiam entre si quem seria o maior, eles ficaram indignados porque eles não tiveram coragem de pedir o mesmo. Não é que eles ficaram indignados com a ignorância de Paulo, de Tiago e de João, eles ficaram indignados porque eles não queriam ficar abaixo de Tiago e de João, eles também queriam um lugar de honra, eles queriam o mesmo lugar, e eles não tiveram coragem para pedir isso para Jesus. Queridos, Jesus está determinado o caminho até a cruz. Os apóstolos estão completamente ignorantes ainda da missão de Cristo. Eles se aproximam de Cristo para pedir por honra, pedir por glória, sem a cruz. Jesus, então, depois de corrigir tudo isso, Jesus também diz no verso 40: quanto, porém, ao assentar-se à minha direita, à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado. Aqui Jesus não está dizendo que ele não consegue, ou que ele não pode, mas nós devemos entender que na economia da Trindade, ou seja, a partir do momento em que Deus, desde a eternidade, decretou que salvaria o povo para si, e determinou que enviaria o seu Filho para cumprir com essa missão, para morrer no lugar de pecadores, Jesus assumiu e aceitou a função de mediador. E esse cargo, essa função de mediador, temporariamente faz com que o Filho lhe seja submisso à vontade do Pai. Então Jesus, como ele disse em vários lugares do Evangelho, eu vim para fazer a vontade do Pai. O meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. O que o meu Pai quer, eu faço, porque Jesus se submeteu à autoridade completa como mediador, como aquele que veio ao mundo para se entregar na cruz. Então Jesus não está dizendo que ele não é Deus, ele não tem essa autoridade, mas temporariamente ele se esvaziou de sua glória, como Paulo vai dizer, e assumiu o cargo, a função, o papel de mediador. Então ele está dizendo, o meu papel aqui, para o qual eu vim à terra, não é para determinar quem vai sentar à direita ou à esquerda, eu vim para entregar a minha vida, para salvar vocês. E aqueles que sentarão à minha direita e à minha esquerda, isso Deus Pai já determinou, já preparou. Aqui eu não estou para escolher quem recebe mais ou menos glória, eu estou para entregar a minha vida. Não cabe a mim conceder, disse Jesus. Queridos, a ignorância dos apóstolos ela é chocante, ela é talvez até frustrante, mas o pior de tudo é que ela é a mesma ignorância que nós temos. Porque quando nós lemos a Bíblia, nós vemos uma mensagem bem clara de que é pelas tribulações que nós vamos alcançar o reino dos céus. De que neste mundo nós teremos tribulações, nós teremos angústias e sofrimento. Nós vemos na Bíblia uma mensagem bem clara de que é pela cruz que se alcança a glória. E de que a missão, o nosso papel como seguidores de Cristo é carregarmos a nossa cruz e seguir a Cristo. É abrir mão de nós mesmos, negarmos a nós mesmos e priorizarmos o reino de Deus. A Bíblia fala claramente, como Cristo ensinava claramente para os apóstolos no caminho a Jerusalém, a vida do cristão é uma vida de sacrifício, uma vida de entrega, uma vida de serviço. Mas assim como os apóstolos, nós também deixamos a nossa ignorância reinar.
e nós achamos que Cristo é apenas uma caixinha de desejo. E nós fazemos como Tiago e como João fizeram. Nós buscamos a Cristo quando queremos algo, quando precisamos de alguma coisa, e nós pedimos. E nós queremos exatamente o que eles querem: a vitória, a glória, a bênção, sem a cruz, sem o sofrimento, sem a dor. Nós queremos a vitória, nós queremos a cura, nós queremos a conquista, a promoção, o sucesso, nós queremos a paz. E nós pedimos. Nós achamos que Jesus é um caixa eletrônico de bênção. Nós vamos até Ele, sacamos um pouquinho todo dia, e assim vivemos a nossa vida. Veja só, queridos, nós temos que tomar cuidado desse texto, porque, de certa forma, Tiago e João estavam corretos. Eles devem e precisam trazer seus pedidos até Cristo. É Ele quem nos dá as bênçãos, é Ele quem cura, é Ele quem salva, é Ele quem restaura. Então nós também precisamos ir até o nosso Deus em Cristo Jesus e colocar diante dele os nossos pedidos, os nossos desejos. Mas, queridos, nós não podemos achar que isso é tudo e que isso é o principal. Nosso coração deve estar calibrado, diferentemente dos apóstolos, de não querer mais para nós, mais de nós mesmos, e o melhor para nós, mas de querer a glória de Deus, de querer a vitória do reino de Deus, priorizar isso acima de tudo. E Deus, se para a sua glória o meu sofrimento for o preço, que assim seja, como Cristo ora depois, a sua vontade seja feita, não a minha. É isso que nós devemos pedir. Essa deve ser a atitude do nosso coração, mas infelizmente não é. Nós queremos o que nós queremos e nós pedimos o que nós queremos. Infelizmente, às vezes a nossa ousadia, ela supera a de Tiago e de João, porque nós não apenas pedimos, nós temos a coragem de declarar, de ordenar, e nós tomamos posse das bênçãos. Nós clamamos, declaramos: como isso é meu, já declarei, já tomo posse, recebi. Talvez no meio reformado nós não temos essa ousadia, mas a gente age como se tivesse declarado, porque a gente murmura, reclama e esperneia quando não recebemos o que pedimos. Então talvez nós tenhamos um pouco mais de educação para pedir, mas a nossa reação, quando a nossa vontade não é feita, é a mesma de quem achou que tinha todo o direito de receber as coisas que quer. Nós murmuramos, reclamamos, achamos que Deus errou, que Deus falhou, que Deus se enganou, que nós merecemos a vitória sempre. Como é triste a ignorância dos apóstolos, como é triste perceber que essa é a nossa ignorância também. Queridos, nós devemos olhar para Cristo e ver Ele, o amor de Deus naquela cruz, e perceber que a vitória foi pela cruz, pela morte. E que se a nossa dor, o nosso sacrifício for o preço para a glória do nosso Deus, que assim seja. Mas, queridos, nós precisamos olhar e confiar. Cristo passou por tudo que Ele passou, mas não foi somente por sofrer. Jesus não sofreu porque o mundo é injusto. Jesus não sofreu porque Ele quis ser um grande mártir. O sofrimento de Cristo é o que o levou à glória. Ele recebeu toda a glória. Ele recebeu a vitória. O nome sobre todo nome foi exaltado acima de todas as coisas. Então, o que nós temos que perceber é que não há glória sem cruz, mas com cruz há a certeza da glória. Ou seja, nós não podemos ou devemos esperar uma vida de vitórias sempre, uma vida onde o nosso desejo, a nossa vontade é feita o tempo todo, mas nós podemos sim esperar a glória eternamente. E nós precisamos ter a certeza de que quando passamos por tempestade, passamos pelo sofrimento, é porque Deus está nos caminhando até a vitória. Porque na cruz, Jesus já os fez mais que vencedores. Ele ressuscitou e venceu a morte e nos deu acesso à vida eterna, acesso a Deus Pai. Veja, o objetivo desse ponto não é só dizer: vocês vão sofrer e é assim mesmo que Deus quer,
olhos que o sofrimento nas mãos de Deus é a forma que Ele escolhe e Ele faz para nos levar a uma vida de glória. O problema não é que Tiago não queria uma honra, porque foi o próprio Deus que colocou no coração do homem o desejo de crescer. É claro que o pecado corrompe isso de forma absoluta e absurda, mas ainda assim o problema não é a busca por estar diante de Cristo pela honra no reino de Deus. O problema é que eles queriam isso sem o sofrimento. Então nós precisamos entender que quando Deus escolhe nos permitir passar por momentos de dor, de sofrimento, quando Deus nos dá um pouco do cálice para beber, quando Deus escolhe nos permitir passar pelo batismo da morte, é na certeza de que nós chegaremos até a vitória, até a glória. É na certeza das bênçãos, na certeza da vitória, na certeza da honra. Jesus Cristo é claro, Ele diz: aqueles que são os últimos, aqueles que servem, serão os primeiros, serão glorificados. A Bíblia fala que Deus Ele não se esquece dos seus, Ele honra os seus, os humilhados serão exaltados, os oprimidos vencerão, serão restaurados. A lágrima pode vir durante a noite, mas pela manhã Deus restaura a alegria. Então lembre-se, queridos, o caminho do sofrimento não vai durar para sempre, ele vai passar. E no final disso, o que te aguarda é o crescimento, é vitória, é o sucesso. Eu não estou dizendo aqui, prometendo vitória financeira, vitória temporária. Eu estou falando de coisas muito melhores e maiores. Uma fé mais robusta, uma paz mais inabalável, uma proximidade, uma intimidade com Deus Pai, que antes você não conhecia. Tudo isso é Deus te trazendo para mais perto da glória, mais perto dele. E o caminho para a glória passa pela cruz. Então nós não devemos nos surpreender quando passamos por momentos de dor, momentos de cruz. Mas nós precisamos passar por esses momentos na esperança, na certeza de que passaremos por eles. Porque Cristo já nos fez mais que vencedores. E nós já temos um lugar de honra no reino nos aguardando. Nós vamos estar lá com o nosso Deus. Não é só sofra e você vai sofrer mesmo, e é isso. Sofra na certeza de que Cristo já te deu a vitória. Cristo já conquistou a glória. E Ele vai honrar o seu povo. Então, vendo a ignorância dos apóstolos, vendo que não só Tiago e João não tinham entendido, mas os 10 apóstolos, e talvez a indignação ia tomar conta, eles iam começar a discutir novamente quem era o maior, quem era o melhor. Jesus então chama todos eles, e Jesus ensina eles mais uma vez. No verso 42, mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm sob seu domínio, e sobre eles seus maiorais exercem autoridade. Jesus está mostrando: olha, vocês estão com a visão de um reino, mas de um reino terreno, de um reino dos gentios, porque é assim que funciona aqui na terra. Os gentios, os povos, têm as pessoas que estão acima dos outros, os governadores, os reis e tudo mais, e normalmente essas pessoas elas exercem essa autoridade de forma autoritária, de forma rígida. Elas exibem essa autoridade, exibem esse senhorio, se alegram, se orgulham disso e se engrandecem acima das pessoas. Essa é a visão que vocês têm, porque é assim que funcionam os reinos deste mundo. Mas Jesus está dizendo: olha, entre vós não é assim, o reino dos céus não é assim, com vocês não deve ser assim, porque no reino dos céus, no reino do meu Pai, as coisas são diferentes. Quem quiser tornar-se grande, será isso que vos sirva. Quem quiser ser o primeiro, seja servo de todos, Jesus está dizendo. Lugar de honra no meu reino é para aqueles que servem, que se sacrificam, aqueles que amam o próximo de tal forma que abrem mão de si mesmo se for necessário, aqueles que não querem a grandeza, mas querem melhorar o próximo, querem ajudar, querem trabalhar, querem servir. No meu reino, as coisas não são como no mundo, aonde os grandes têm poder e se engrandecem sobre os outros, se orgulham disso e exercem essa autoridade
fidelidade às custas dos outros. No meu reino, o maior é o maior servo. O primeiro é o último. O primeiro é o que serve a todos. Então Jesus mostra que Ele é o exemplo final disso tudo, o exemplo perfeito, o exemplo último. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus está mostrando que o que Ele ensina, Ele faz. E Ele veio ao mundo exatamente para servir a todos. E servir ao máximo. Porque Ele se serviu por amor ao próximo. Ele se serviu para pagar o preço pelos pecados. Ele diz em resgate por muitos. A palavra resgate tem um sentido que os apóstolos entendiam muito bem. Naquela época, quando a pessoa tinha uma dívida muito grande, ela podia se vender escravo e trabalhar durante um tempo até pagar essa dívida. Mas muitas vezes o que poderia acontecer também é uma outra pessoa que tinha esse dinheiro pagar essa dívida no lugar do devedor, e esse pagamento era chamado resgate. Então, talvez você precisou se tornar escravo de alguém para pagar uma dívida, e alguém que te conhece, que te ama, vai lá e te resgata. Ele compra a sua liberdade, ele paga a sua dívida, ele paga o preço que você devia para que você possa ser livre. Jesus está dizendo: eu vim e eu vou lhe servir para resgatar pecadores em resgate por muitos. Queridos, o reino de Deus não é como o reino dos reinos dessa terra. O reino de Deus é um reino onde os servos são exaltados, onde o grande é aquele que é humilde, que não quer a grandeza, mas quer servir, que quer seguir o exemplo de Cristo, o Filho de Deus, Deus Filho, Criador, aquele, novamente, por quem, para quem, através de quem todas as coisas foram feitas, a imagem visível do Deus invisível, Todo-Poderoso, Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, veio ao mundo e se entregou em resgate por muitos. Esse é o exemplo que nós devemos seguir. Não é dos reis desta terra, não é dos governadores desta terra, mas é do nosso Rei Jesus Cristo que se entregou. O nosso coração deve ser um coração humilde. E nós devemos matar toda a arrogância que entra no nosso coração e tenta reinar. Nós devemos crucificar toda prepotência, todo sentimento de orgulho, todo desejo de grandeza. Nós devemos entender que o nosso papel é seguir a Cristo e servir o próximo. Na igreja, servir o próximo. Servir o próximo com o nosso tempo, com a nossa atenção, com a nossa força, com o nosso dinheiro, se possível, se necessário. Servir a Deus com a nossa vida por completo. Servir o próximo, queridos, no nosso trabalho. Trabalhar bem para melhorar aquele lugar, ajudar as pessoas que precisam, demonstrar compaixão, oferecer misericórdia, mesmo que o preço para oferecer misericórdia para mim é a nossa ofensa, é o nosso sofrimento, é ouvir algo que nos incomoda, que fere o nosso orgulho e deixar isso para lá, é ter a oportunidade de se vingar, de buscar a justiça, mas por amor, relevar. É dar o seu lugar para a pessoa que está próxima, que precisa mais do que você. Mas como isso é difícil? Nós queremos ser os primeiros, nós queremos chegar primeiro, nós queremos ser atendidos primeiro, nós queremos... Jesus está dizendo que não, seja o último. Veja só, isso custa. Servir o próximo custa parte de nós, custa o nosso prazer, custa o nosso descanso, custa o nosso dinheiro, o nosso tempo, custa às vezes o nosso descanso. Mas é isso que nós devemos fazer, servir, porque é isso que Cristo fez. Cristo não deixou nada, que nada o impedisse de servir. E ele serviu literalmente tudo que ele tinha.
Durante a vida dele, nós estamos vendo que ele nunca deixou de ajudar quem procurava ele nunca deixou de ensinar quem precisava do seu ensino, ele abriu mão do seu descanso, de noites de sono, de sua segurança, de sua paz, de seu conforto, para pregar, para curar, para tratar. E agora ele está indo determinado em direção à cruz, onde ele abrirá mão da sua própria vida e sofrerá a pior das mortes para resgatar pecadores. Não há nada que nós precisamos ou vamos precisar abrir mão nas nossas vidas que seja mais alto ou mais valioso do que o que Cristo abriu mão. E não há sacrifício nenhum que nós somos chamados a fazer em prol do reino de Deus que Cristo não fez sacrifício maior. Nós precisamos olhar para esse texto que nos mostra Jesus indo determinado em direção à cruz e perceber que viver para Ele e servir a Ele, o reino dele, nunca é difícil demais, nunca é caro demais. É o que nós somos chamados a fazer, e é um privilégio que nós temos. Por quê? Porque através do serviço, através do sacrifício, através da dor, nós chegamos no reino de glória, nós chegamos no reino de Deus. A promessa é: o servo de todos será o primeiro. O grande é aquele que serve. Então nós seremos reconhecidos, seremos honrados. A dor vai passar, o sofrimento vai passar. A cruz não é o final da história de Cristo. Ele ressuscitou e foi exaltado e recebe toda a glória. Se nós seguirmos o caminho e os passos de Cristo, o que nos aguarda é a glória de Deus também. É o reino de Deus, a paz e a vitória. Que nós possamos então ver a alegria e o privilégio que é servir a esse Cristo. Porque Ele não é um salvador que se recusou, que não quis. Ele estava determinado em dar a sua vida por resgate daqueles que Ele viu. Vamos orar, vamos fechar nossos olhos. Senhor, nós pedimos que o Senhor fale conosco mais uma vez e aplique essa palavra no nosso coração. Nos ajude a seguir o exemplo de Cristo. Primeiro, a ver o seu amor em teu Filho Jesus Cristo, que estava determinado a se entregar naquela cruz, e assim confiar nele, descansar nele e se alegrar nesse amor tão incomparável, tão maravilhoso. Nos ajude também, Senhor Deus, a entender que muitas vezes o caminho para a glória passa pela cruz, e assim que nós possamos suportar os momentos de dor, de sofrimento, firmados pelas tuas mãos, firmado na tua palavra, na esperança certa da vitória da vida eterna, da glória do teu reino. Que nós possamos, Senhor Deus, seguir o exemplo de Cristo e servir aonde for necessário, servir o teu reino, servir em nossa família, entregarmos a nós mesmos se for preciso, para a glória do teu nome, para o avanço do teu reino, para a glória do Senhor. Trabalhe em nossas vidas